Todo mundo conhece a Coca-Cola, mas quase ninguém conhece a história que transformou uma bebida criada em uma farmácia em um dos maiores impérios do mundo. A história que quase ninguém conhece. Existe uma bebida que atravessou guerras, crises econômicas, mudanças culturais e gerações inteiras. Ela está presente em festas, restaurantes, supermercados e até nos lugares mais remotos do planeta. Todos conhecem o seu sabor. Todos reconhecem a sua garrafa, mas poucos conhecem a história por trás dela. Como uma bebida criada em uma pequena farmácia conseguiu se transformar em uma das marcas mais valiosas do mundo. O que existe por trás da famosa fórmula secreta? E será que o verdadeiro segredo da Coca-Cola está mesmo dentro da garrafa? Você vai descobrir o lado oculto da Coca-Cola agora. Tudo começou em uma farmácia, isso mesmo. Volte no tempo para o ano de 1886, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, um farmacêutico chamado John buscava criar um tônico que pudesse ser vendido em farmácia. Na época, era comum que esse estabelecimento preparasse bebidas e xaropes. Depois de vários testes, surgiu uma mistura que passou a ser servida com água gaseificada. Nascia ali a tão famosa Coca-Cola. O primeiro copo foi vendido por apenas 5 centavos. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquela criação se transformaria em um fenômeno mundial. Curiosamente, nos primeiros meses, as vendas eram muito baixas. Em média, apenas alguns copos eram vendidos por dia. Nada indicava que aquela bebida faria história. Mas chegou um homem que enxergou o futuro da Coca-Cola. Pouco tempo depois, um empresário chamado Asa adquiriu os direitos da marca. Foi ele quem percebeu o maior valor da Coca-Cola não era apenas a bebida, era a marca. Enquanto outros fabricantes competiam pelo produto, ele investia em publicidade, distribuição e reconhecimento. Ele distribuía cupons para degustação gratuita, colocava relógios, calendários, placas com o nome Coca-Cola em estabelecimento e fazia com que as pessoas se lembrassem da marca sempre. Foi uma estratégia inovadora para a época e, sem perceber, milhões de consumidores passaram a associar Coca-Cola ao momento de convivência e celebração em família. Só que existe o segredo mais famoso. Talvez nenhuma história tenha alimentado tanta curiosidade quanto a chamada fórmula secreta. Ao longo dos anos, a empresa cultivou a ideia de que a receita completa é conhecida por pouquíssimas pessoas. E esse mistério ajudou a fortalecer a identidade da marca. Embora especialistas tenham estudado possíveis ingredientes, histórias e hipóteses sobre a composição da bebida, a empresa continua tratando sua receita como um segredo comercial. Mais importante do que saber exatamente cada ingrediente foi a maneira como esse mistério se tornou parte da história da Coca-Cola. Às vezes, uma boa narrativa vale tanto quanto um bom produto. Só que agora vamos falar como ela conquistou o mundo. Durante o século XX, a Coca-Cola expandiu a sua presença para dezenas de países. A empresa investiu em fábricas locais, publicidades e campanhas que associavam a marca à felicidade, encontros e momentos especiais em família. Com o passar das décadas, a bebida passou a fazer parte da cultura popular. Filmes, músicas, eventos esportivos e grandes campanhas internacionais. Hoje, ela está presente em mais de 200 países e territórios, tornando-se uma das marcas mais reconhecidas do planeta. Só que existe uma campanha que foi a mais marcante da história. Existe um detalhe bem curioso. Muita gente acredita que a Coca-Cola inventou o Papai Noel. Isso não é verdade. A figura do Papai Noel já existia bem antes. O que a empresa fez foi ajudar a popularizar uma representação específica, roupas vermelhas, barba branca e aparência amigável, em campanhas publicitárias que ficaram famosas no século XX. Esses anúncios tiveram enorme impacto cultural e contribuíram para consolidar essa imagem em diversos países. Só que existe um verdadeiro segredo. Depois de conhecer toda essa história, talvez você imagine que o maior segredo da Coca-Cola seja a sua fórmula. Mas talvez não seja. A verdadeira força da marca foi entender algo muito maior do que as empresas estavam naquela época. As pessoas raramente compram apenas um produto. Elas compram uma experiência, uma lembrança, um sentimento. Ao longo do tempo, a Coca-Cola não vendeu apenas um refrigerante. Ela vendeu a ideia de que compartilhar momentos,
Comemorar conquistas e reunir pessoas é muito importante. Esse talvez seja o ingrediente mais valioso de todos. Só que é curioso pensar que uma bebida criada em uma pequena farmácia, sem qualquer garantia de sucesso, conseguiu conquistar praticamente o mundo inteiro. Isso mostra que grandes histórias nem sempre começam com grandes recursos. Às vezes elas começam com uma ideia simples, desenvolvida com consistência ao longo do tempo. Mas independente de você gostar ou não de Coca-Cola, é difícil negar que sua trajetória mudou a forma como as marcas se comunicam com as pessoas. E talvez esse seja o verdadeiro lado oculto da Coca-Cola. Não apenas na garrafa, mas está na história que ela construiu ao longo de mais um século. Se você gostou desse episódio, o lado oculto da Coca-Cola, inscreva-se no canal, mas escreva aqui no comentário também, Coca-Cola, porque eu vou entender que você chegou até o final desse vídeo.